Bom dia, gente. Boker Tov. Boker Tov, bom dia a todos aqui na sinagoga. Bom dia a todos do bom saber que da companhia de todos e a participação de todos no nosso Minhão de quinta-feira. Né? Assim, hoje vamos começar um pouquinho acelerado em função desse pequeno atraso, mas diretamente ao ponto. Hoje vamos falar da um momento, vamos tentar achar a ligação de Ekev com tudo isso. Mas é uma paraxá muito interessante e o Ariel vai discorrer sobre isso. O Ariel, para quem conhece, para quem não conhece, do Nuime, original de Manaus, ele nasceu lá em Manaus e foi formado no IME. Depois ele fez o West Point San Diego, é um cadete de West Point também. E ele trabalha no mercado financeiro. E ele é tão eclético que ele decida virar rabino também, né? Se isso for realidade, pode acreditar que você vai acertar também, tá, Ariel? Então, Ariel, mais uma vez, obrigado. Hoje era o Dueck, tá? Mas o Dueck não pôde, teve que fazer uma viagem para São Paulo, etc., está no avião nesse momento, e ele sempre conta com o Ariel, que substitui assim brilhantemente. Tenho certeza que vai ser novamente brilhante. Não é isso, Ariel? Bom dia por aí, obrigado por estar sempre com a gente, tá? Bom, muito bom Tirar dia, é agora sim. sempre um prazer estar presente. Eu pergunto só se consegue me ouvir bem. Eu estou ouvindo um Sim, pouco ruim com a conexão. estamos ouvindo, sim, tá um pouquinho baixinho aqui, já está aumentando, mas dá para escutar bem, sim, dá sim. Perfeito. Bom, Vitor, você é muito gentil. Se eu for metade do que o Vitor fala, eu já estou muito bem. Longe de ter a capacidade de ser um rabino, né? Mas realmente é sempre um prazer estar aqui presente e poder participar dos estudos aqui na área. Bom, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouco na Perashá Ekev, do livro Devarim. E essa Perashá já faz parte dos discursos finais de Moisés ao povo de Israel, logo antes de ser cruzado para a Terra Prometida, né, Eretz Israel. E nesse contexto, Moshe está preparando o povo de Israel para uma nova fase, repleta de oportunidades e também de desafios. E Moshe adverte o povo que não se deve esquecer as lições aprendidas no deserto e deve se manter sua fidelidade ao Eterno, já que essa obediência, essa fidelidade é a chave para garantir a prosperidade e a segurança na nova terra. E esse nome, essa palavra, Ekev, carrega um significado profundo. Ekev pode ser traduzido como uma consequência, um por causa de. Logo no início da Paraxá, nós lemos Verhayá Ekev Tishmeu. Se vocês, o povo de Israel, obedecerem esses mandamentos, os guardarem e os cumprirem, então o Senhor manterá vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento a seus antepassados. Nesse versículo, nós vemos que as bênçãos prometidas ao Eterno, aos nossos antepassados, não são uma garantia, mas sim são uma consequência ekev, direta da obediência aos seus mandamentos. Segundo Rashi, ekev pode ser entendido também como calcanhar. Assim, nos é relembrado que as mitzvot, que tendemos a considerar menos importantes, aquelas que podem ser pisoteadas com o nosso calcanhar, também são relevantes. O calcanhar pode ser esse que pisa nas mitzvot, mas também é o que nos sustenta e nos impulsiona. Enfatiza-se aqui, então, que Ekev, essa consequência, não se aplica somente às grandes ações, aos mandamentos mais visíveis,
mas também aos pequenos detalhes do nosso dia a dia que muitas vezes para nós pode parecer insignificante, o mesmo rotineiro e pode se passar desapercebido. E no nosso dia a dia, muita correria, nós vemos que no mercado financeiro é sempre uma nova crise, e é fácil negligenciar as pequenas ações, do nosso dia a dia que parecem triviais, um sorriso, uma palavra gentil, um gesto de bondade. E a Perashá Ekev nos convida a reconsiderar essa postura. São essas pequenas ações que têm o poder de transformar a nossa vida e a nossa comunidade. Quando nós cumprimos as mitzvot ou realizamos essas ações menores com o mesmo zelo que nós dedicamos às grandes ações, nós estamos cultivando uma vida de integridade e uma sociedade baseada no respeito mútuo e na compaixão. Em Oi, Eke, Ariel, desculpa, caiu aqui da sinagoga o áudio. Dá um pause e vamos. Caiu o Zoom. Tem que voltar só 1 minuto da tua fala, tá? Só um minutinho, a gente já vai dar ok para você novamente. perfeito. Tá? Só 1 minutinho, por favor. Caiu aqui o Zoom misteriosamente. Espera um momentinho. Olha, aproveitando, você falou de alegria, falou de gentileza, e eu esqueci, eu queria fazer isso, queria colocar esse estudo em homenagem a Cenoura Bravanel, Silvio Santos, que ele era o nosso mestre da gentileza e da alegria, coisas tão simples que ele fez e fez para gerações e gerações. Enfim, os brasileiros amam ele, eu diria que a comoção foi muito maior do que com o Pelé, me pareceu, né? E realmente emoções verdadeiras assim, né? Eu lembro, todo mundo lembra de um avô, não todos os avós, né? Sempre tinha um avô que não gostava e um que gostava. Mas eu tinha um avô que adorava e a outra, minha avó, que você está vendo? Mas o importante dessa história é isso que você falou, né? Coisas simples, alegria, gentileza, né? Tratar todos com, né? Com uma maneira boa, independente de ser o rei ou a pessoa, a rainha ou a pessoa que não é rei nem rainha, tá? Bom, então vamos lá, vamos ver se já pode de novo. Ainda não, né, querida? Tá. Vai. O Ariel é açaí. Aproveitando enquanto nós voltamos, construindo sobre o que o Vitor comentou, essa construção do caráter, da personalidade, tendo exemplos o Silvio Santos, não é algo que se consegue fazer só com essas grandes ações, como nós estamos falando. Se, por exemplo, uma pessoa que é tido como grosso, não gentil, mas oferece um programa que promove a gentileza, não vai ser reconhecido por essa gentileza, mas sim pelas pequenas ações que o constituem. Então é muito importante nós sempre enfatizarmos a necessidade de nós realizarmos essas pequenas ações com o que nós acreditamos, porque é isso que constrói a nossa personalidade. Pode dar sequência, Ariel. Já estamos todos de volta aqui, tá? Escutando você bem, tá? Vai tranquilo. Perfeito. Bom, então, retornando a Paraxá Ekev, Moisés, né, nessa Paraxá, nos faz também uma advertência muito clara sobre os perigos que vêm com a prosperidade. Lembrando que nessa nova fase nós vamos entrar na Terra Prometida. Então, muitas oportunidades, como nós falamos, vão se apresentar. Mas na Paraxá se recomenda que não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas, seu coração fique orgulhoso e se esqueça do eterno. Não digam, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim essa riqueza. A Paraxá, então, também adiciona que lembre-se do eterno, pois é ele que dá a vocês a capacidade de produzir a riqueza. Aqui, Moisés alerta o povo para não cair nessa armadilha tão perigosa que é o orgulho, especialmente quando se encontra numa posição de prosperidade. Moisés
lembra aos israelitas que tudo que possuem, tudo que alcançam, vem de Hakadosh Baruch Hu. E não é por menos que Maimônides, no Guia dos Perplexos, aborda profundamente a questão da humildade. Maimônides destaca que a humildade é uma das virtudes mais elevadas que um ser humano pode cultivar. Para ele, por outro lado, a arrogância é a raiz de muitos pecados, pois afasta o eterno, nos fazendo acreditar que somos autossuficientes e ignorando que somos parte, sim, de algo maior. Nos é ensinado aqui que a verdadeira humildade não é pensar menos de si, não é dizer: "Ah, eu sou pouco, eu não consigo, eu não sou bom", mas sim reconhecer que as nossas habilidades e as nossas conquistas são dons divinos. E nós somos apenas os fiéis depositários, temos a, relação fiduciária com o eterno de ser guardiões desse talento. E nós somos responsáveis por usar esses talentos de forma que engrandeça o eterno e que beneficie a humanidade, reconhecendo novamente que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Lembrando sempre que são dons que o Eterno nos deu de presente para guardar. E nesse algo maior que nós comentamos, existe também o conceito da responsabilidade coletiva. Afinal, a aliança que se tanto fala aqui do Eterno com o nosso povo, é com todo o povo. Não é só comigo, não é só com o Vitor, é com todos nós. E no Talmud, os sábios nos ensinam que cada pessoa deve se ver responsável, não só por si mesma, mas também por toda a coletividade, todo o seu meio. Isso significa para nós, pensando que o bem-estar de Israel e do mundo como todo não depende só dos líderes, dos presidentes, primeiros-ministros, mas sim de cada um de nós. Cada um de nós tem esse papel fundamental em desempenhar na nossa sociedade a justiça, a bondade e a paz. E hoje, mais do que nunca, nesse cenário de crise global que nós vivemos, com cada dia tendo situações de escalada que ninguém imaginava há 5, 6 anos, na nossa sociedade conectada, onde todas as nossas ações refletem e podem repercutir no nível exponencial, sim, nossas ações têm repercussão que vão muito além só das nossas vidas individuais e podem impactar um vasto número de pessoas. Nós temos a responsabilidade do que sai da nossa boca, que isso pode influenciar uma pessoa a fazer algo que possa ser positivo ou negativo. E por fim, mas não menos importante, Ekev, silenciosamente, é muito lembrada por todos nós, todos os dias. Eh Se não só na leitura da Torá, nós lemos a Parashá Ekev, mas também no Shema, nós proferimos uma pequena parte da Parashá Ekev. Particularmente no Shema, nós falamos no segundo parágrafo uma parte, um extrato desse trecho. E esse trecho que nós falamos no segundo parágrafo do Shema, se nós lermos a tradução, ou para quem sabe hebraico, se lê direto o hebraico, nós temos aqui ligado profundamente o conceito de punição e recompensa. Mas esse conceito no judaísmo vai muito além dessa simples relação de give or take, né, de uma simples promessa de materiais, de bens materiais, em troca da obediência ao Eterno. Essa passagem do Shema reflete também a necessidade de manter as palavras do Eterno presentes em todas as esferas da nossa vida. Assim como nós falamos, né, das pequenas ações, nós temos a instrução de atar as palavras do Eterno como um sinal na tua mão e deixá-los como tefilim entre os teus olhos, o tefilim que nós tanto usamos. Né? Isso não é uma ação simbólica, não é só para dizer que está fazendo. Colocar o tefilim, fixar, mezuzá nas portas, servem como lembrete físico e espiritual da aliança que o Eterno fez com o povo de Israel. E além dessas representações físicas, o ato de ensinar aos nossos filhos, de propagar esses conceitos do eterno
para gerações vindouras e de aplicá-los com significado ao longo do dia, na nossa vivência, mesmo, isso é importante, mesmo em tempos de prosperidade, ou seja, em tempos que não há algo que nós facilmente vem à cabeça e pedimos, por favor, Eterno, nos ajude. Mesmo nesses períodos, nós temos que relembrar e aplicar as bênçãos do Eterno para que nós consigamos manter essa aliança viva sempre, para todas as gerações vindouras. E nessa questão de punição, que também se coloca no Shema, nós temos certeza que esquecer de ser gratos pela Shekinah, pela presença divina, que é manifestada por nossas companhias também, por nossas pessoas com quem interagimos, com quem vivemos. Esquecer dessa bênção, que é a presença do Eterno, é a receita certa para, como se fala no Shema, perecer rapidamente da boa terra que o Eterno nos dá. E a mensagem consolidada da Parashá Eikev é muito clara. Na leitura, nós vemos que Moisés fala ao povo de Israel e nos ensina até hoje que nós devemos viver com intenção, com humildade, com responsabilidade, consigo mesmo e com o coletivo. E que cada escolha que nós fazemos, por menor que seja, é uma oportunidade de reafirmar nossa aliança com o Eterno e de contribuir para o bem-estar nosso e do mundo todo ao nosso redor. Bom, com essa mensagem, eu agradeço muito novamente pela oportunidade de participar desse estudo. É sempre um prazer e Todá Rabá. Todá Rabá Lechá. Olha, simples, objetivo, muito, muito valoroso e sem combinar, assim, né? Foi o que a gente viu aí nas homenagens ao Silvio Santos, com toda a altivez, as riquezas, as conquistas, etc. Ele era o cara mais simples do mundo, andava de pijama, cumprimentava todo mundo, ajudava secretamente muitas e muitas pessoas que a gente vai sabendo, olha, quantos ele indicou, quantos ele ajudou, quantos ele encaminhou, e sempre com essa humildade. Então, assim, e eu acho que muito, sem dúvida, devido a ele estar sempre lembrando dessas tradições do que você acabou falando aqui hoje, né? Eu sempre lembro que eu aprendi aqui, né, que a gente beija a mezuzá toda hora, também, não como amuleto, mas para a gente lembrar dessas coisas o tempo todo. Porque o ser humano tende a ter uma memória fraca, a gente esquece as coisas, isso às vezes é muito ruim. Então, a nossa tradição, né, nos coloca, o Shema Israel nos coloca a mezuzá, nos coloca o tefilim, nos coloca todas essas coisas para que a gente sempre lembre e pratique isso, né? Torat Haim. Então, Ariel, maravilhoso, eu adorei mesmo. E, de novo, pensa aí, viu? Seminário rabínico. Estou falando sério, não estou mais brincando, não. O Raul falou brincando ou não, mas eu já estou falando sério. Bom, então vamos lá. Quem gostaria de falar, por favor? Está aberto. Luiz Goldbach. Luiz, fala hoje. Um pouquinho, vai. Luiz vai falar. Bom, então tá. Obrigado, Rafael. Eu acho que uma mensagem que você colocou sobre o lembrar nos momentos assim de que tudo está bem, né? Que não tem nenhuma necessidade assim iminente passando pela gente, a gente lembrar do, né, da Hashem, da comunidade, do todo, não só de nós mesmos, mas acho que não só também nesse momento, mas principalmente nesse momento, porque no momento que a gente tem mais condições de dar, de ajudar, né, de colaborar para toda a comunidade, né, para o mundo inteiro, né, para consertar o mundo, né, é quando a gente está bem, estando com saúde, com parnassá boa. Então, principalmente nesses momentos que a gente tem que lembrar do coletividade, do Hashem, de tudo para contribuir com o conserto do mundo. Posso completar aqui um instantinho? Não. Muito bom o estudo. Eu acho que ele colocou questões assim do nosso cotidiano até. Tanto
privado quanto de instituição, a vida nossa, né? E com o outro que você não sabe quem é. Então, essa questão das relações, da responsabilidade que você tem com você próprio, com os outros, e as escolhas que você faz, foram questões assim que me tocaram muito hoje, até por questões que eu estou trabalhando e pensando. Eu acho que essa questão da responsabilidade que a gente tem que ter com o outro, com o lugar onde a gente está, seja a nossa casa, seja a nossa congregação, nosso condomínio, o mundo, né, que a gente vive, eu acho que é fundamental. E os três quesitos finais que ele falou também, se ele puder até depois repetir, eu acho que é muito, como é que se diz? É muito forte, dá um resumo muito bom dessas questões. Isso faz a gente pensar em várias questões. A gente pode aqui ficar o dia inteiro trabalhando isso em função de outras questões nossas, privadas e coletivas, né, do nosso tempo. Não, eu estava pensando aqui sobre tudo que foi dito, e realmente, assim, o momento que a gente pode ajudar é o momento que a gente está em equilíbrio, né? E o momento de equilíbrio, geralmente, quando você está sem outras situações. Então, é muito importante isso que o Luiz falou, né? Quem está com equilíbrio, que ajude o outro que está vendo que não está, né? Que precisa de ajuda, porque, né, às vezes, quem está lá no buraco não vai conseguir sair se não tiver ajuda. Não vai conseguir enxergar. Então, Ariel, pediram para você repetir o final. Você pode? Não, claro. Assim, como nós falamos, a mensagem da Perashá Eker pode se resumir a que nós devemos viver com intenção, humildade e responsabilidade. São palavras amplas, abrangentes, mas quando nós pensamos no conceito, são virtudes e princípios que podem nos guiar a ter uma vida com significado. Muito bom. Tá certo. Eu anotei aqui algumas coisas, não vou passar aqui ao Germano, né, Germano? Bom, primeiro agradecer ao Ariel ao seu estudo, e o que mais me chamou a atenção da Paraxá é a questão de punição e recompensa. E o que eu penso é o seguinte: o pai desejoso de proteger o seu filho o castiga quando ele se expõe ao perigo. Apesar de ter sido prevenido que ele poderia se machucar. Quando o jovem tem mais entendimento, ele realiza o que estava em jogo não era punição, mas a possibilidade de se machucar. Esse conceito de punição e recompensa, eu penso que nos nossos dias de hoje devem ser vistos com um olhar um pouco diferente, com uma leitura mais literal da Paraxá, a gente poderia entender. Existem coisas que... Bom, eu vou colocar uma questão que, para mim, quer dizer, quando eu li o texto, eu achei importante. Eu estou falando de uma questão que foi lida em 2012. O rabino Israel Tzvitzal se envolveu em uma nova polêmica após afirmar que a casa é o habitat natural da mulher. O rabino defende que a mulher não foi criada por Deus para se dedicar às profundezas da ciência e da moralidade e que a demasia educação das mulheres prejudica a qualidade da vida e da nação. As palavras do religioso, que é presidente de um centro de estudo religioso judaico, foram escritas num texto e divulgadas pelo jornal Haaretz. Eu estou colocando isso que, para a leitura da Torá, se não houver uma certa sabedoria, ela leva a caminhos extremamente complexos. E gostaria de terminar com a Haftará. A Haftará de Eker é de um autor desconhecido dessas passagens, comumente referido como Deutério Isaías, e se dirige a pessoas que há décadas viviam como exilados na Babilônia, no século VI antes da Era Comum. O texto chama-se O Mistério do Servo.
A voz que fala aqui parece pertencer a alguém que sofre e pede desesperadamente a ajuda de Deus. O tom lembra Jó e o seu desafio ao seu Criador para que ele soubesse por que estava tão gravemente atingido. Ele prossegue com o que chama-se as canções do servo. Veja, meu servo, a quem eu me sustento, meu escolhido, em quem me deleito. Quem é o servo? Essa questão deu origem a longas discussões entre comentaristas bíblicos dos tempos antigos e modernos, bem como teólogos do judaísmo e do cristianismo. Ao longo do livro de Isaías, parece apontar para um indivíduo que, por ter um tom altamente pessoal, especialmente no capítulo 53, sugere uma figura messiânica. O profeta aqui se referiu a si mesmo. Embora Isaías geralmente não pensasse em termos messiânicos, as suas profecias levaram Israel para além do alcance aqui e agora. Seu povo tinha uma tarefa a cumprir, que era difícil e ao mesmo tempo gloriosa. Essa tarefa existia então e continua no tempo sem limites. O Germano sempre nos fazendo pular da cadeira, é isso mesmo. Jovem Germano. É difícil. Estou dizendo, vamos ser claros, ser judeu realmente, conforme a gente coloca, realmente não é tão simples, mas cabe a gente continuar, quer dizer, desde aquela época e continua até hoje. Se estiver muito simples, desconfia, né? Ricardo. Eu achei que ia falar uma coisa diferente, mas vai estar conectado com o que você falou. Não é uma provocação, não, é bom, na verdade. A gente leu, como o Ariel falou, a gente lê nessa paraxá um trecho que é utilizado no Shema, e eu confesso que eu gosto mais do primeiro e do último parágrafo do Shema do que do meio. Onde justificativas muito objetivas são colocadas e por que a gente deve se comportar daquela maneira. E a gente tem um livro inteiro de Devarim, que é boa parte dele, se não o tempo todo, colocado os bons resultados, né, de que nós teremos por seguir os mandamentos e os maus resultados que nós teremos por não seguir os mandamentos. Mas o próprio Tanar tem livros que vão contrariar essa visão, né? Pegar Kohelet, se a gente pegar Iov, né? Se a gente pegar Jó, se a gente pegar Eclesiastes, a gente vai ver visões que se distanciam dessa relação direta, né? O homem bom recompensado, o homem mau amaldiçoado. Nossa tradição vê toda a Torá como, né, Al-Pi Adonai Be'ad Moshe, ou seja, ditado por Deus, escrito por Moshe. Ao mesmo tempo, Dvarim claramente é um discurso de Moshe. No finalzinho de Dvarim, quando Moshe morre, o texto nos diz que não houve e não haverá outro profeta como Moshe. E a definição judaica de Navi, de profeta, fala as palavras de Deus, aquele que transmite as palavras de Deus, né? Não é aquele que antecipa o futuro, não é aquele que adivinha, é aquele que fala as palavras de Deus. E a pergunta aqui é: como distinguir quando alguém de fato está falando as palavras de Deus ou quando ele está falando por si mesmo? Que é um grande desafio, porque pela nossa tradição, a gente reconhece em Moshe um profeta, o maior de todos. A gente tem um livro inteiro em que ele está falando o tempo todo. E a pergunta é, todo esse discurso é um discurso de Moshe através da sua humanidade ou é um discurso de Moshe enquanto portador da palavra divina? É Deus que está nos alertando em relação ao bem que gera o bem e o mal que gera o mal? Ou é Moshe, em sua dimensão humana, que faz esse alerta? Minha visão é de que as duas coisas não deviam estar tão distantes.
Elas deveriam ser bastante próximas. E, de uma forma geral, a preocupação exacerbada que Moshe tem em relação ao comportamento do povo é o que define a linha que ele adota em todo esse discurso. Quando ele já não vai estar mais lá para poder definir o que é certo e errado. Quando ele não vai poder mais estar lá para proteger o povo em relação aos seus próprios erros. Nessa paraxá de Ekev, ele relaciona uma série de erros, entre eles o momento do bezerro de ouro. E o bezerro de ouro foi um momento em que Moshe muito duramente atacou o povo, mas muito duramente também discutiu com Deus, protegendo o povo. E ele não vai estar mais lá. Ele precisa construir um arcabouço de ideias que as pessoas possam entender e seguir. Muitas vezes essas ideias não vão funcionar. Muitas vezes essas ideias vão falhar. Né? O Germano acabou de falar aqui, por exemplo, de Shaial, de Isaías, né? O livro de Isaías. Né? Você citou a segunda parte do livro de Isaías, que é atribuída a um segundo personagem, né? Mas o livro é o livro de Shaial. Nesse livro de Shaial, ele prevê que Jerusalém jamais cairá. E, de fato, durante a vida dele, Jerusalém sobreviveu ao ataque assírio, enfim. E Eudá, né, o reino de Eudá sobreviveu, enquanto o reino do norte de Israel caiu nas mãos dos assírios. Mas a gente sabe que, não tanto tempo depois, né, nem 100 anos depois, Jerusalém caiu nas mãos dos babilônios. Né? Então, o que era Ishaial? Né? Era um falso profeta? Né? Era alguém que dizia algo que não iria acontecer, alguém que alertava quanto a algo que não podia ser evitado? A distinção de quando o profeta ou o Navi está trazendo uma palavra que representa a vontade ou não de Deus, essa distinção é muito delicada. E talvez seja melhor acreditar que ele está sempre falando por si mesmo. Talvez seja mais seguro para a gente acreditar que ele está sempre falando por si mesmo. Então, quando um rabino, como o Germano citou também, menciona a Torá como justificativa para uma determinada ação, muito cuidado com isso. Né? Quando ele traz a Torá, ele está sempre dizendo, essa é a palavra de Deus. Está sempre falando em nome de Deus. E isso a gente deve ser muito, muito cuidadoso. Na minha forma de ver, somos sempre nós que estamos falando. E achar que nós estamos falando a palavra de Deus é algo muito perigoso, muito delicado, do qual nós devíamos sempre nos afastar. Puxa vida, é isso aí. Bom, eu tenho aqui algumas coisas para colocar, né, que eu anotei, né? Quer dizer, destino depende do povo, né? Que o tempo todo, o Ricardo pontuou aqui que Moisés falava, olha, vocês têm que se cuidar, porque senão vão se dar mal. E uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Qual é o bom profeta, né? Aquele que consegue, de alguma forma, alertar e mudar o curso da história, né? Então, às vezes, que o profeta acerta e consegue, digamos assim, mover a direção das coisas, né? Ele erra. Ele erra para ter gerado o acerto, né? Então, talvez... O mais bem sucedido é Ioná. Que ele... Que avisa... Ioná avisa aos habitantes de Nínive que Nínive vai ser destruída. Eles acreditam, se arrependem, e Nínive não é destruída. Né? Então, ele é um profeta que consegue fazer valer a palavra de Deus. Isso. Fica aborrecido, porque, afinal de contas, o que ele disse que ia acontecer não aconteceu. Mas ele é o profeta mais bem-sucedido de todos. Né? É como aqueles administradores assim que falam assim, tomara que eu esteja errado, não é isso? Mas tomara que eu esteja errado. Bom, aqui falamos também, né, o manual de conquista. Isso aqui a gente não falou. Tem um manual de como prosperar, que o Ariel falou, né? Prosperar sem se perder na arrogância e esquecimento de Deus e das pessoas, certo? Das pessoas por minha conta. Mas tem um manual aqui de conquista sem pena também, né? O manual de conquista é sem pena, não tem pena não, conquista mesmo. Aqui tem uma outra coisa muito interessante, que a prata e ouro que pertenceu aos ídolos, pertenceu a ídolos, enfim, todas essas besteiras que fizeram ao longo do caminho, não pode ser reutilizado, né? O que a gente aprende aí?
que a gente volta e meia vê isso aqui, vê muito. Ah, aquela festa foi patrocinada por fulano. Da onde vem aquele dinheiro? Né? Que troço é caché? De jeito nenhum é caché. Ah, não, mas agora está fazendo o bem, é para o bem. Não faz sentido. Né? A gente tem que ter muita atenção da origem das coisas. Né? Enfim. Não. Agradecer a comida, a Birkat Amazon, está nessa paraxá. Aqui tem uma coisa muito interessante. Roupas não se desgastaram e seus pés não incharam em 40 anos. Ele falou isso para os jovens. Enfim. Por fim aqui dessas anotações, que eu acho muito interessante a gente falar disso novamente. 36 vezes é dito na Torá para a gente cuidar bem do estrangeiro. 36 vezes. Eu não sei se tem outra coisa que se fala tantas vezes. Difícil de achar, né? 36 é bastante já. Mas por que tantas vezes se fala para cuidar bem do estrangeiro? Né? Para que a gente... Né? É simples, é porque é difícil. É difícil, é. A gente esquece. É fácil escrever, mas é difícil atuar. Então é isso. Ariel, mais alguém aqui quer falar? Acho que não. Também a gente, não querendo cortar ideias de pessoas que queiram falar, mas a gente está em 9h41, eu já atrasou um pouco, e Ariel, você está em que fuso aí? Fortaleza tem outro fuso, não? É o mesmo fuso, mesmo fuso. Pelo menos isso. Mas o mercado vai abrir daqui a pouco, você tem que dentro, não é isso? Sim. Tá O trabalho já começou um pouco cedo hoje. Ih, rapaz, tá bom. Você fica olhando a Ásia, é? Claro. Tá bom, vai fundo. Fala as tuas últimas palavras. Últimas. Dessa finais. Pelo amor de Deus. Tuas últimas palavras daqui a 120 anos. Né? Talvez era da Shem. Bom, Vitor, novamente, muito obrigado pela oportunidade de participar desse estudo. É sempre uma bênção de Hakadosh Baruch Hu poder compartilhar um pouco dos meus entendimentos da leitura. E sempre é muito interessante ver que nas nossas discussões nós compartilhamos muitos entendimentos variados da mesma leitura. E construindo sobre o que foi conversado, a palavra de Deus é eterna, mas o nosso entendimento é muito, muito variado. E nós podemos expressar o nosso entendimento de várias formas diferentes. Algumas pessoas usam esse entendimento para construir a nossa sociedade, construir o que nós temos de bom e trazer o significado de ter uma vida com virtudes e com princípios. Infelizmente, outras pessoas podem usar isso para se beneficiar de alguma forma para objetivos terceiros. Né? Mas na nossa Torá, nessa paraxá que nós temos a lição clara de viver com intenção, humildade e responsabilidade. E eu desejo que todos nós, com esse entendimento da paraxá, possamos prosseguir em nossas vidas, inspirados a aplicar essas lições e construir a nossa existência de forma mais justa, compassiva e significativa. Todarabá e um ótimo dia a todos. Amém, obrigado. Então, gente, Ariel, um grande e forte abraço e que você venha visitar o Rio de Janeiro, não esquece de passar aqui, tá? A gente vai estar sempre aqui te esperando, tá? Um abração, tudo de bom, uma boa quinta-feira a todos, mais uma vez obrigado pela companhia de todos e participações, e até quinta que vem, e Shabbat Shalom, Kabbalat Shabbat amanhã, alguma coisa específica assim? Acho que não. Estamos caminhando já para Rosh Hashanah muito em breve. Vai começar a tocar o shofar, né? 4 de setembro, acho que semana que vem já, né? A outra, tá. Então tá. Bom, gente, Shalom, tudo de bom. Vamos Birkat Amazônia aqui, conforme a Paraxá já colocou pra gente. Pode encerrar, Richard, por favor. Obrigado, Richard.